Opa, pessoal, boa noite. Começando aqui, o Vladimir já vai entrar. Quem for entrando, vai dando um feedback se o som tá legal, se tá tudo ok, se estão me ouvindo bem. Assim que o Vladimir entrar, eu já adiciono ele aqui na live e a gente já começa o bate-papo. Quem for entrando, vai dando um joinha se o som tá legal, se tá tudo ok. Opa, o Vladimir entrou, vou adicionar ele aqui. Só para conectar, pessoal, quem for entrando, vai dando feedback se o som tá legal, se tá dando pra ouvir tranquilo. Oi, Vladimir, boa noite. Alô, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo legal? Tô ouvindo. Som tá bom? Perfeito, tá perfeito. Muito Cara, bom. antes da gente começar a falar qualquer coisa aqui, queria te agradecer a disponibilidade, por estar participando aqui com a gente, compartilhando um pouco aí da experiência, do conhecimento, e acredito Maravilha. muito nessa trocação de ideia nesse momento, então é crucial, né? E aí, É, sem Vladimir, dúvida. para a gente começar, queria que você se apresentasse um pouco da Alterdata, para quem ainda não conhece, só para a gente começar o bate-papo. Beleza, obrigado pela oportunidade. Eu acho que nesse momento o que é mais importante é essa troca de informações de grupo, né? Porque eu acho que a gente sozinho tem mais dificuldade de encontrar um caminho do que quando se está em grupo. E quando se coloca várias pessoas discutindo, debatendo, escutando insights, ideias, conceitos, a gente encontra um caminho melhor, né? Com certeza. Muitos que talvez estejam aqui não me conheçam pessoalmente, nem por nome, mas eu sou fundador e presidente da Alterdata Software, uma empresa de desenvolvimento de sistemas focado em outras empresas. Nós fazemos software para gerir as empresas dos outros. Nós temos 31 anos, a empresa completa 31 anos agora em 2020. Eu tenho 57 anos nesse momento, então eu fundei a empresa quando eu tinha 25. E eu e meu sócio eram dois meninos, eu sou 5 anos mais velho que ele, então eu tinha 25, ele tinha 20. E ali nasceu uma companhia para construir software para tornar a empresa dos outros melhor. Hoje nós temos 50 mil clientes ativos, temos 1.800 colaboradores, 100 unidades do Brasil inteiro, somos a maior do estado do Rio, a quinta maior do país. Então a empresa está grande, estruturada, já está madura, e mesmo com isso tudo, nesse momento de crise, você é obrigado a reinventar a companhia, reinventar uma série de coisas, o que nós vamos discutir hoje aqui durante esse bate-papo, que tem muitas reflexões importantes e ações para serem tomadas no curto prazo, né? Que às vezes uma empresa menor possa não estar observando o grau de profundidade das alterações que estão acontecendo na sociedade, né? Com certeza, Vladimir. Eu acredito que são transformações tanto comportamentais como transformações econômicas mesmo. A gente vai ver uma série de mudanças de atividades, e isso muito encaminhado tanto por questões de crise mesmo, que esse momento está trazendo, quanto por questões de mudança de comportamento das pessoas, né? E aí, Vladimir, para a gente começar, queria que você situasse um pouco de como que está a Alterdata hoje, como que ela está funcionando, tá todo em home office, tá uma parte, como que tá isso aí? Quando a crise chegou, ela pegou a gente de surpresa, como todas as empresas, né? A gente não Uhum. tinha um planejamento para uma situação desse tipo. A gente se considera muito matemático lá na empresa, muito planejador, mas esse tipo de situação me pegou assim, completamente desprevenido, né? E isso fez com que a empresa tivesse que se reinventar muito rapidamente, e aí vem a primeira aula disso tudo, né? A adaptabilidade passou a ser uma característica muito importante das empresas, a flexibilidade, você destruir um modelo e construir outro muito rapidamente. A Alterdata colocou em 4 dias 1.800 pessoas em home office, 100% da companhia foi para casa, e as pessoas às vezes pensam que colocar em home office é só tecnologia, cabos, servidores, conexões de internet, e na verdade não é isso. Isso é a parte mais simples. A parte mais complexa diz respeito com procedimentos, autorizações, métodos, reuniões, KPIs, indicadores de performance. Os gerentes foram retreinados, os supervisores foram retreinados, toda a forma da empresa operar, atender os clientes, tudo mudou. A forma dos vendedores trabalharem. Então, foi uma mudança muito drástica que eu, no meu íntimo, achei que a gente não ia conseguir tão rápido, mas conseguimos. Então, hoje a empresa está operando, está toda normal, não perdeu qualidade, não perdeu eficiência. O único problema que está acontecendo nesse momento são os clientes. Como nós estamos com Uhum. os clientes fechados,
parados na maioria do Brasil, isso está causando um problema grave. Em 31 anos, a Alterdata nunca na vida deixou de crescer. Todos os anos o faturamento é superior ao ano anterior. Esse ano a gente corre o risco de não faturar mais do que foi o ano passado, porque as ameaças estão muito grandes, nós estamos perdendo muitos clientes por falência, muitos clientes quebrando, demitindo pessoas, e uma inadimplência significativamente alta. Então tem alguns cenários muito ruins que comprometem resultados, investimentos, né? Mas a operação em si, ela está toda tranquila. A gente está contratando, inclusive, programadores. Nós estamos na fase de colocar programadores para dentro da empresa. Nós fazendo muitos projetos novos. O problema está no suporte, porque como as empresas pararam, o suporte começa a ficar com mais gente do que deveria. Então, nós fazemos uma série de exercícios. Colocamos no primeiro mês 350 pessoas em férias. Esses voltaram, colocamos outros 300 em férias. E agora nós estamos analisando como é que nós vamos fazer se a economia realmente não retomar, né? Mas, porque uma companhia do nosso tamanho, o que é um problema assim para alguns, para nós é um problema enorme. Então tem que ficar muito atento para não deixar afetar a companhia de jeito nenhum, né? Com certeza. Eu imagino que tudo se potencializa, né? Quando você tem uma estrutura mais robusta. E aí, Exatamente. Vladimir, nesse momento, assim, partindo um pouco até mais para o que a gente veio conversar aqui hoje, quando você passou por essa mudança de uma empresa que você já tinha algum funcionário que trabalhava em home office ou a empresa antes era 100% atuando lá presencial? Não, já tinha, já tinha. Nós já tínhamos, inclusive, funcionário de suporte, um trabalha na Espanha, outro nos Estados Unidos. A gente já tinha. Só que a gente não acreditava que seria possível ter a empresa inteira. A gente acreditava que a presença, estar por perto, dava controle, segurança. A gente tinha uma certa insegurança em qualidade, porque a companhia é muito preocupada com qualidade, tanto de produto quanto de atendimento. Muitos métodos estão focados em garantir a eficiência e a qualidade do atendimento. E isso preocupava a gente, porque agora colocamos todo mundo em casa. Como é que você monitora? Então tivemos que reinventar toda essa estrutura para garantir que os padrões estavam sendo mantidos. E os clientes nos ajudam muito nisso, né? A gente tem fortalecido muito nos clientes para, por favor, avaliar as estrelinhas dos funcionários. Porque quando ele é atendido e ele avalia a estrelinha ali, isso me dá um feedback mega importante. O cliente, se for o máximo sincero possível, adorou o atendimento, bota 5 estrelinhas. Não gostou, achou o cara horrível, bota 1 estrelinha. Porque isso dá um feedback para a gente entender de fato quem são os melhores, quem merece estar em cargos de mais responsabilidade, esse tipo de coisa, né? Então, essas ferramentas tecnológicas já existiam na companhia e passaram a ajudar muito nesse momento. E aí, hoje, assim, qual você está encarando que está sendo o maior desafio para você, enquanto gestor, lidar com esse momento, né? Visando mais a parte interna, não em tanto essas questões do mercado em si. Uma das coisas que é relevante, que eu falo muito em palestras, eu faço palestras no Brasil inteiro, em congressos, e eu sempre comento uma coisa sobre você trabalhar com indicadores de performance, e quando você está no meio de uma guerra, você tem que diminuir os tempos de análise. Então, é muito comum, no passado, empresas fazerem planejamentos de 5 anos e vinham desdobrando isso em anos. Hoje em dia, não dá mais. Você tem que fazer planejamentos muito curtos. Para você ter uma ideia, reuniões que nós tínhamos com a nossa equipe, que eram reuniões trimestrais, passaram a ser semanais. Então, semanalmente, hoje, a diretoria e a presidência da empresa está em contato com todos os nossos líderes, em reuniões virtuais, discutindo temas, cobrando objetivos, passando conceitos, lançando produtos novos. Está muito intenso. E é isso que tem que ser nesse momento. Essa adaptabilidade me deu hoje mais tranquilidade de que na primeira semana estava me assustando. Então, na primeira semana eu estava meio assustado. O que está acontecendo? Como é que nós vamos saber o que está havendo? Porque é muito comum, quando a gente faz uma pós-graduação, um MBA, por exemplo, você estuda casos. Tem um case de uma empresa lá nos Estados Unidos, na Europa, que fez isso e deu certo, outra fez aquilo, deu errado. Era estudando cases. Uma situação como essa,
Não tem case para estudar, não tem ponto de referência para seguir. Você tem que criar indicadores muito curtos, análises muito curtas, de um período muito rápido, de tal forma que você possa experimentar modelos. E se você errar, você corrigir muito rapidamente. E é isso que nós estamos praticando. Então, a gente cria uma ideia, tem uma reunião dessa com 120, 130 gerentes, cria alguma coisa, bota em prática 2 dias depois, valida isso mais 2 dias, uma semana a gente cria o modelo, deu certo, já está oficial. Não, não deu, reconstrói e cria outra vez, e muito veloz. Esse jeito e essa dinâmica, ela é algo que teve que ser aprendido, né? Teve que ser aprendido que não era assim que funcionava na companhia. Na primeira semana, primeira e segunda semana, nas 2 semanas iniciais da quarentena, eu comecei a telefonar com o meu celular pessoalmente para a casa dos funcionários, casa do pessoal do suporte, sabendo como é que ele estava. E o atendimento estava bacana, os gerentes estavam dando atenção, os supervisores estão te procurando, como é que está o processo? E eles começam a falar coisas, e essas coisas vão me dando sensibilidade melhor para ajustar os instrumentos, ajustar os parafusos e fazer com que a gente tenha segurança. Então, hoje, depois desses dias todos, dessas semanas que nós estamos em quarentena, eu estou bastante tranquilo que as rédeas estão na mão novamente. A gente está com a estrutura nas mãos outra vez. Eu estou em home office, estou aqui em casa, estou trabalhando demais, porque é um momento muito difícil para a gente não deixar que essa crise afete a companhia. Apesar da empresa ter esse tamanho, eu estou trabalhando 13 horas por dia, tentando o tempo inteiro. Eu tenho essa live agora, tenho outra depois. Então, é o tempo inteiro tentando fazer relacionamentos e conversar com pessoas, fazer conexões, abrir oportunidades, porque o cenário não é um cenário para você ficar parado. Então, é um cenário para você mergulhar dentro do problema e você realmente entender o que está acontecendo, né? E a reinvenção, essa palavra adaptabilidade e de você ser ágil e se transformar é o que virou um ponto extremamente importante para as empresas, independente do tamanho. Independente do tamanho, isso passou a ser algo bem relevante. Com certeza, até porque o momento foi uma transição muito repentina, porque não foi algo que vinha sendo planejado e foi uma execução orgânica, foi algo imposto para a empresa, né? A empresa teve que mudar. O curioso é que às vezes eu já escutei em algumas lives as pessoas falando, essa pandemia está mudando o mundo. Eu falei, não, ela não está mudando. O mundo já estava em mudança. Ela acelerou o processo. Ela acelerou o processo. Tem 15 anos que eu estou dando palestras falando que as profissões estão mudando, as pessoas têm que mudar, têm que aprender de outra forma, têm que se relacionar diferente, você tem que liderar a tua equipe diferente. Isso está mudando gradativamente com um ritmo. O que aconteceu agora é que isso potencializou, virou exponencial. Então, o que vinha mudando uma vez por ano, agora mudou uma vez por mês. Então, e aí que entra uma coisa que nós temos que fazer como indivíduos, como profissionais, como líderes, como executivos, de você ter capacidade de se adaptar muito rapidamente para entender as necessidades da sua equipe, o que a sua equipe precisa, o que o cliente quer do seu negócio, porque o cliente hoje ele tem outras expectativas, ele aceita outras coisas, ele permite um outro tipo de trabalho, então um outro tipo de prestação de serviço, ele quer um produto diferente, ele aceita. Um exemplo clássico, meu pai tem 84 anos, meu pai tem um iPhone com 84 anos, agora ele e minha mãe sozinhos lá na casa deles. Meu pai, de 84 anos, está fazendo compra de supermercado pelo iPhone dele. Ele nunca imaginou na vida fazer uma coisa dessa. E está comprando e achando o máximo. Essa quarentena vai passar e ele vai continuar comprando, eu tenho certeza. Ou seja, isso está entrando no sangue de todas as pessoas, até mesmo aquelas que rejeitavam a tecnologia, que não estavam acostumados com a tecnologia, que vem do mundo analógico e não desse mundo digital que nós estamos vivendo hoje. Então, a transformação é muito mais profunda que as pessoas estão pensando. Então, isso realmente exige um reposicionamento. E tem que ter uma cartilhazinha. Como é que você faz esses detalhes? Porque muitas lives, as pessoas estão falando sobre isso, mas pouco se fala do como. Como a gente pode fazer? Eu já escutei pessoas falando assim, já escutei um monte de live, mas eu não tenho a menor ideia de como é que eu começo.
a fazer o processo de transformação. Lá na prática, dentro do meu restaurante, dentro da minha loja que vende calçados, esse tipo de coisa. Então, essa cartilha dos passos a serem seguidos é muito importante que as pessoas busquem, de fato, para escutar pessoas um pouco mais experientes, que estão vendo no mercado outras coisas, para entender na prática como é que você faz, para não ficar só numa teoria que não se materializa em nada concreto, né? Com certeza. É até interessante que em uma outra live que a gente fez até aqui na página, eu estava conversando com um empreendedor lá de Juiz de Fora e ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou, pô, meu, eu nunca tinha cogitado na minha empresa trabalhar com home office e agora que eu fui forçado a passar por isso, eu vi o quanto tem aspectos positivos que eu posso aproveitar no meu negócio. Então, eu fui apresentado para uma realidade que eu estou tirando pontos positivos. Então, ele deu até o exemplo que ele, dentro da empresa dele, ele tem uma parte do negócio que faz tradução de livros e resumos. E aí ele falou, pô, hoje eu tenho uma grande dificuldade de achar pessoas em Juiz de Fora com essa habilidade de outras línguas para fazer esse serviço. Então, agora, com esse modelo, ele falou, estou cogitando contratar uma pessoa lá de outro estado, que em momento nenhum nem vai ter contato físico aqui com a minha empresa, e eu vou ter acesso a essa mão de obra. Essas são quebra de paradigma. Ele acreditava em algo que foi quebrado por causa dessa situação. Exatamente. E aí, até, Vladimir, uma pergunta que eu queria te fazer, porque acredito que por você ter uma empresa, liderar uma empresa com aí mais de 1.800 colaboradores, você já não deve conseguir ter o contato direto ali, fisicamente, com todo mundo que está entrando, até porque são muitas pessoas. E se você acredita que é possível que você tenha contratação de um funcionário totalmente remoto, que ele nem tem esse contato físico com a empresa, e como que você consegue passar um pouco da filosofia do negócio, um pouco da cultura da empresa, que a gente sabe que isso também é muito importante, né? Ele tem que ser ali alinhado minimamente com as diretrizes. Então, assim, se você acredita na possibilidade, né, de ter uma contratação totalmente remota, vamos dizer assim, e como você vê que é o caminho para conseguir alinhar essa pessoa com a empresa. Essa situação, Thiago, acontece muito, independente de acesso remoto ou home office. Você pensa o seguinte, quando a Alterdata era pequenininha, ela tinha lá meia dúzia de pessoas, eu conhecia, eu sabia o nome, eu sabia quem era casado, quem não era, quem tinha filho, qual o nome da esposa, eu conhecia as pessoas. A empresa foi crescendo e chega um ponto que vai criando uma pirâmide hierárquica, de tal forma que você consiga estar um pouco mais liberado de algumas coisas para poder fazer outras. Então, o meu papel sempre eu conheço todos os setores da empresa, porque eu fiz tudo que a empresa faz hoje, eu fiz na origem. Chega um momento que você passa para um e você passa para uma posição para fazer outra coisa. A empresa cresce mais, você passa a coisa para outro e sobe mais um pouco. Hoje, independente de home office, eu entro lá no elevador da empresa, entra um monte de gente, eu não conheço quase ninguém. Eu não sei o nome das pessoas, eu tenho que olhar o crachá. E eles sabem disso porque eu falo isso para eles. Eu mando e-mail, eu falo, gente, eu não sei o nome, porque é impossível você saber o nome. Mas isso não tem nada a ver com você manter a cultura. Então, muitos relacionamentos, para você ter uma ideia, os funcionários, nós temos uma atividade na empresa chamada Encontro com o Presidente. Essa atividade, eu pego todos os novatos da empresa, os que têm até 2 meses da companhia, novinho, vão para o auditório e ficam comigo e com o meu sócio 2 horas. A gente conversando, contando de onde a empresa vem, quais são os valores, ética, qual é a posição que ela tem hoje, onde ela quer chegar, mostra o vídeo histórico da companhia, conta umas histórias engraçadas que já aconteceram, outras graves, e você mostra os valores da empresa e aquela pegada que a gente precisa. Isso a gente faz da faxineira ao diretor. Então, todo mundo novato tem esse contato. Isso é essa cultura que você está falando. A gente tem lives que está o tempo inteiro falando, vídeos falando com as pessoas. A gente passa e-mail contínuo para todo mundo, passando números, como é que a companhia está, se ela está crescendo, se não está. A gente está o tempo inteiro oxigenando. As minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, os funcionários todos seguem. Eu estou lá publicando coisas o tempo inteiro. Então, quando eu telefono, como eu falei, que eu liguei para a casa das pessoas, teve pessoas que não acreditam. É você mesmo que está falando? Porque nunca tiveram contato assim pessoal comigo. Então, essas ações vão fazendo você transferir cultura. Isso significa que se nós tivermos meia dúzia da empresa lá em Porto Alegre, outra meia dúzia em Manaus, não tem problema nenhum.
A Alterdata Uhum. já tem bases. A gente tem, das 100 unidades nossas, umas 40 e poucas são filiais próprias. Então, tem funcionários nossos em Manaus, tem funcionários nossos em Porto Alegre. E a gente está se relacionando com essas pessoas, falando coisas, influenciando em coisas, para que elas consigam ter o que nós chamamos na empresa de um sangue alterdatano. Quem trabalha na Uhum. Alterdata não é um funcionário, não é um colaborador, mas ele é um alterdatano. Isso significa que está injetando sangue novo nosso nessas pessoas o tempo inteiro. Então, eu acho totalmente possível você ter pessoas à distância em outras regiões e sendo do nosso sangue alterdatano. Não vejo o menor problema. Porque com as tecnologias atuais, você pode fazer toda essa transferência de cultura que é tão importante, valores e éticas, de tal forma que as pessoas consigam cumprir o papel que a gente acha que é razoável para ter a qualidade que a gente espera, né? Perfeito. Não, muito legal. Eu concordo totalmente, sim. Até porque hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que auxiliam nesse processo, né? Então, igual você falou, da mesma forma que você tem as suas redes sociais, que os colaboradores podem te acompanhar, dentro da própria companhia você pode estar gravando um vídeo interno, passando para eles, diversas ferramentas para estar conseguindo se comunicar de uma forma não necessariamente física, né? E aí, Exatamente. Vladimir, um outro ponto que começa a surgir com essa questão também de você ter um pouco mais de distanciamento com os funcionários é relacionado à questão do resultado, né? Então você até comentou um pouco a questão de indicadores e tudo mais. E como você acredita que no modelo de home office ou um modelo igual você já tinha com essa questão de filiais próprias, como você consegue estar ali tendo um gerenciamento não só às vezes do resultado final, ou se você acompanha também o caminho que está sendo feito, você consegue fazer isso, ou você acaba chegando num ponto que você tem que prezar muito pelo resultado final, porque uma coisa que eu vejo com essa questão do home office é que fica muito complicado você conseguir acompanhar o caminho que a pessoa está fazendo, né? Você acaba, às vezes, só vendo o produto final. E se você acredita que assim funciona legal, ou até tem alguma indicação de Uhum. métodos, de coisas que podem auxiliar nesse acompanhamento. Primeira coisa importante para as pessoas que estão nos ouvindo aqui é entender que eu não acredito em administrar uma empresa por sensibilidade. Não acredito. A administração de uma companhia que quer crescer é ter indicadores de performance fortes. Isso significa que os indicadores têm que acontecer desde você ser pequenininho. Eu me lembro, a Alterdata, com 6 meses de vida, ela já tinha números. Ela já sabia quanto ela estava faturando, quantas vezes o cliente ligava, quantos bugs tinha nos sistemas, qual era a satisfação. A gente já tinha indicadores. Porque esses indicadores faziam com que eu entendesse claramente se a empresa estava acertando ou errando. Ela estava indo bem ou Uhum. mal. Onde que eu tinha que ajustar? Onde que eu tinha que melhorar a operação de alguma forma? Então, isso foi aumentando os indicadores na medida que a companhia foi se expandindo. Atualmente, ela tem 452 indicadores de performance, que mede a empresa inteira. Então, na minha máquina, tem um dashboard enorme com um monte de números que qualquer variação que aconteça, um relógio marca, um gráfico mexe, uma bolinha acende, ele me sinaliza que tem alguma irregularidade. Isso vale para todas as plataformas que a gente tem de uso interno. Por exemplo, o desenvolvimento, os programadores, que é a nossa fábrica, eles são controlados por um aplicativo. Quando ele pega um fonte para anotar, para programar, o aplicativo controla que horas ele pegou, que horas ele botou, que tipo de situação foi, se aqui não é um retrabalho, se não é um Uhum. retrabalho, se a produtividade dele está mais alta que a média, se a meta em tempo ele vai atingir ou não. Então, está sendo controlado. O pessoal do suporte é Uhum. a mesma coisa. Então, se o cliente avaliou mal, avaliou bem, ele joga para um painel, mostra, ranqueia as pessoas com melhor atendimento, vê os clientes que estão sendo melhor atendidos por que pessoa. A gente tem análises preditivas na empresa, modelos matemáticos sofisticados de felicidade para descobrir matematicamente possíveis infelicidades nos clientes. Então, robôs e algoritmos rodam e analisam milhares de clientes por dia para olhar o comportamento deles, para passar informações para o suporte, falar, liga para esse cara que tem uma coisa acontecendo lá que está estranho. Ele está mudando de comportamento. Então, modelos matemáticos de análise são muito importantes para a gente ter mais assertividade. Tudo Uhum. porque a gente precisa atingir a felicidade dos clientes, a gente precisa atingir a expectativa dos clientes. Então, quando a gente coloca todo mundo em casa, a gente tem que ter um outro olhar. Por quê? Alguns, falando já de filosofia, algumas Uhum. coisas que se acreditava no passado, hoje não é mais aceitável.
uma reflexão importante para todo mundo que está ouvindo é que no passado, e quando eu falo passado, eu estou falando 2 meses atrás, eu estou falando passado agora, recente, empresários, gerentes, líderes, eles tinham como normal você ter dentro da tua companhia pessoas que entregavam o que ele precisava entregar, cumpriam os objetivos, mas tinha que ser empurrado. Ou seja, algumas pessoas da empresa precisavam de pressão, empurrando, um gerente, um supervisor cobrando, e aí eles entregavam. E eles entregavam, continuavam empregados, recebia o salário dele como outro qualquer, estava lá trabalhando. Se tinha como normal ter alguém empurrando. Porque essa pessoa, ele é disperso, ele é desatento, desfocado, o telefone do colega toca na mesa do lado, ele fica escutando, aí desconcentra. Tem pessoas que são assim. Sim. Hoje, essas pessoas estão em casa. Não tem gerente mais do lado dele, não tem um supervisor do lado dele. E para piorar o desfocado, ele tem o filho que chama, tem o cheirinho da comida, o cachorro que late, o vizinho que fala não sei o quê. Tem mais distrações. O que está acontecendo que nós estamos vendo? Essas pessoas que já eram desfocadas, elas estão com mais dificuldade de trabalhar em home office. Essas pessoas não vão ter mais interesse para as empresas, vão perder a ocupação. Uhum. Porque não vale a pena para uma companhia ter uma pessoa em casa que você tem que ficar ligando para ele de 10 minutos saber se ele está trabalhando. Então, as métricas agora estão girando em torno do funcionário. Eu tenho falado muito em palestras isso, e em lives, que eu estou usando um termo que as pessoas têm que ser mais alto com U. Elas têm que ser mais automotivadas, autogerenciáveis, ter autoaprendizado. Elas têm que ter uma coisa nela, dentro dela, que ela entrega por si só, sem precisar ser cobrado. Isso muda a dinâmica completamente de você entender uma coisa que nós chamamos na empresa da jornada. Quando você falou ali acompanhar, nós chamamos dentro da Alterdata de uma jornada da pessoa. A jornada é aquele cara que chega de manhã, como é que ele faz o trabalho dele? Para no final da tarde a gente saber o seguinte, cumprir o objetivo. O que a gente tem que fazer para gerar conteúdo nessas pessoas? A Alterdata tem uma universidade corporativa, a gente tem um volume de treinamentos em cima das pessoas imenso. Então, o funcionário, por exemplo, quando é contratado para o suporte, por exemplo, ele fica 3 meses em sala de aula para começar a atender o primeiro cliente, porque tem uma estrutura de treinamento muito forte. Ali começa a acompanhar a jornada. Quem ele é, como é que ele foi, que notas ele tirou. O primeiro cliente que ele atendeu, ele foi bem? Não foi? A primeira semana, o que aconteceu? Toda essa jornada é acompanhada para a gente saber se ele está performando, se ele está feliz, se ele está indo bem, se ele está inseguro, precisa de ajuda. Então, acompanhar essa jornada é muito importante. É óbvio que quando você coloca todo mundo para home office, você tem que ter plataformas tecnológicas para te ajudar. Ninguém consegue botar todo mundo em casa e não ter conexões, não ter todo mundo estabelecido dentro de um padrão de tecnologia, né? Então, eu acho que é fundamental. E muitas empresas ainda não estão conectadas nesse mundo, porque o empresário não fez uma virada de chave, de mindset, que é importante nessa fase agora. Então, nós estamos vivendo um momento de grandes problemas, mas também de grandes oportunidades. Porque muitas empresas estão nascendo agora, já vão nascer com uma outra pegada. E isso pode acelerar o processo. Então, pessoas que estão saindo da faculdade de contabilidade, advocacia, a pessoa de auditoria, todos esses profissionais que estão nascendo agora, que estão saindo do curso superior, eles estão com uma outra cabeça, porque já estão vivendo isso agora. E vão para o mercado competir com um profissional que está há 40, 50 anos fazendo aquela mesma coisa, que agora tem que se reciclar também. Então, a reciclagem, quando é geral, ela iguala. Ela cria um padrão de igualdade, né? Então, eu acho que é um momento realmente importante para essas viradas fazerem com que a gente tenha mais performance, né? Sim, até porque negócios surgem para resolver dores, né? E nada como um momento como esse para deixar as dores mais aparentes e fazer surgirem novas dores, né? E aí Exatamente. realmente se torna uma grande oportunidade. E aí, Vladimir, passando um pouco para a questão prática que pode acontecer dentro de uns negócios, de alguns negócios, eu não sei se vocês chegaram a enfrentar isso, mas a gente sabe que no Brasil a gente também tem um grande problema de infraestrutura de maneira geral. Então a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a uma boa internet, nem todo mundo às vezes tem acesso a um bom computador em casa.
E aí, como na Alterdata vocês lidaram com isso? Essa questão de infraestrutura também para o funcionário consiga estar executando o trabalho dele, né? Tivemos problemas assim que nós não imaginávamos, que é porque quando as primeiras conversas, não, vamos botar todo mundo para home office. Aí quando começou a andar, descobrimos que tinham funcionários que moravam em sítio, fazendas aqui na cidade, que não tinha nem internet em casa. Chegamos à conclusão que tinham funcionários que eram casais. Na casa deles só tinha um computador. Eles eram dois. Pô, botamos dois num computador só. Aí começou problemas desse tipo. Funcionários começaram a pedir cadeiras emprestadas. Porque as cadeiras que eles tinham em casa é cadeira para almoçar, não é cadeira para ficar sentado o dia inteiro. Então tivemos que fazer uma infraestrutura de controle de cadeiras emprestadas, equipamentos, cabeamento, coisas para ajudar as pessoas que não tinham essa estrutura em casa. Então foi um trabalho realmente muito forte, porque a gente não imaginava que precisaria de se mover dessa forma, né? Tivemos pessoas com internet de baixa qualidade, que começou a perder conexões. A internet da casa dele era muito ruim. Tivemos que ajudar de alguma forma. Nosso departamento de infraestrutura trabalhou muito nessa fase. Mas eu acho que o que foi mais interessante, a parte técnica, por mais que ela aparente ser complexa, ela não é. O mais complexo é realmente o processo de gestão da companhia. Isso que foi importante porque as pessoas, tanto os nossos técnicos estão em casa atendendo os clientes, quanto os líderes que estão nas suas casas liderando essas pessoas, tiveram que ter um outro tipo de relacionamento. E isso aí não é fácil, porque você está acostumado a fazer uma coisa de uma determinada maneira e agora está fazendo de outra forma, né? De um outro padrão, com uma outra pegada. Então é algo que pode trazer uma série de desconfortos, uma série de problemas. O que é legal numa hora dessa é que a gente entende que eu tenho certeza absoluta que a Alterdata vai sair dessa história muito melhor. A empresa vai sair mais ágil, mais agressiva, mais integrada, com um time mais coeso. A sensação de guerra que a gente está na companhia, de que nós somos um exército, é um negócio impressionante, cara. Porque o time hoje está com aquela faca no dente na guerra, porque nós não vamos deixar essa crise afetar a gente. E isso é muito importante para uma companhia, que ela se transforma num exército alinhado e não simplesmente numa empresa onde as pessoas trabalhem. Então, é parte do papel do líder, você que tem uma companhia que está nos ajudando aqui, escutando aqui agora, esteja uma empresa que tenha 5 pessoas, 10 pessoas, não importa. Você é o líder do exército. Se você ficar em casa assistindo filme a tarde inteira, você não está contribuindo para o teu time. É a hora de você mergulhar no problema e mostrar para a tua equipe que você está junto no tiro, está junto na guerra. A equipe da Alterdata hoje, eu tenho certeza que eles estão sabendo que nós estamos numa guerra que nós vamos tomar tiros, nós vamos sair dessa guerra feridos, machucados, a empresa talvez saia um pouco menor do que ela entrou, mas eles têm certeza que eu vou tomar o tiro junto com eles. Eu estou no campo de batalha junto com eles. Então, eles não podem entender que o líder está em casa vendo filme a tarde inteira, está na piscina. Não, nós estamos juntos, trabalhando para caramba para a gente sair dessa situação. Isso tudo faz a gente reposicionar o líder. Eu estou vendo algumas pessoas, eu estou fazendo muitas lives, escutei outro dia um negócio que me deu até uma... Não é possível uma coisa dessa. Um empresário falar assim, eu estou meio entediado nessa quarentena porque eu estou cansado de ver tanto filme. Eu falei, como assim, cara, ver tanto filme? Como assim? Eu falei em público, o cara não deve ter gostado, porque eu falei, não é possível de escutar um negócio desse. Porque, pô, peraí, cara, você tá. É um momento de aprendizado, tá cheio de conteúdos gratuitos para todos os lados, é live de gente de alto nível, explicando coisas, ensinando coisas, dos setores mais diversos. E você tá vendo filme, cara? Qual a imagem você tá passando pro teu time, tua equipe? Que líder é esse, cara? Que está no meio de uma guerra e você está lá no ar-condicionado e teus soldados tomando tiro lá na frente? Não, eu não entendo isso. Uma empresa dessa quebra e vai falar assim, quebrei por causa da crise. Porra, não pode, cara, entendeu? Tem muita gente que vai quebrar nessa fase por problemas financeiros? Tem. Tem muita gente que não se preparou para uma guerra? Tem. Porque na minha visão, Thiago, nós estamos passando por um deserto. Nós entramos num deserto. Quem trouxe mais água para esse deserto suporta um caminho mais longo.
A água, nessa analogia, é o caixa. Se você entrou nesse deserto sem caixa, você está com problemas, cara. Ou você vai morrer de sede no meio do caminho, vai falir, ou você vai ter que comprar água de alguém, você vai ser endividado. Agora, se você se preparou, tendo um colchão financeiro, tendo reservas de caixa para te suportar por um período, você vai sair melhor do que outros. E aí, provavelmente, você vai sair melhor do que os seus adversários. Então, essa coisa de falar, meu vizinho ali tem um restaurante igual ao meu, ele saiu da crise e eu não saí. Ele deu sorte. Deu sorte? Ou ele se preparou melhor para um combate? Ou ele está mais armado para a guerra? Ele foi mais preparado para a guerra? Essas reflexões que eu acho que são muito importantes para as pessoas distinguirem exatamente o que é uma crise e o que é incompetência para preparado para a crise. Entendeu? São coisas completamente diferentes. Até porque a liderança é muito pelo exemplo, né? Se o líder está fazendo tudo como você falou, imagino que o colaborador dele, na hora que ele se inspirar nessa referência, também não vai estar produzindo muito. E um outro ponto interessante, é igual você falou, que esse momento ele está acelerando transformações, né? Mas ele está acelerando também não só as positivas, como as negativas. Aqueles negócios, muitos negócios que já vinham mal, que já não estavam se adaptando a essa nova realidade, realmente não vão suportar. Eu até vi um case que na conferência que o Warren Buffett fez recentemente, o Warren Buffett que é um dos maiores investidores do mundo, empresário também muito famoso, e ele deu o exemplo do jornal Washington Post, da parte impressa do jornal, que ele falou que na crise está sofrendo muito, mas ele falou, mas é um negócio que já vem sofrendo muito, o jornal físico não é de agora. Só que chegou a crise, o pouco de visibilidade que ele ainda tinha com pessoas que passavam em banco e tudo mais, zerou. Então, mas isso, potencializou um negócio que já vinha mal. Não, ele já estava na enchente com a água aqui, cara. Já estava aqui. Agora nariz, veio a marola, cara, cobriu, morreu. Então, tem muitos negócios que isso vai ser um momento que vai haver uma reciclagem natural. Tem muitas empresas que já estavam ruins demais, sem caixa, descontando duplicata todo dia. Tem clientes que descontam duplicata todo dia. O cara que já está sem caixa, descontando todo dia, vê uma situação dessa, ele vai quebrar, cara, ele vai quebrar. Mas aí que entra a maturidade. Eu acho que muitas empresas vão ganhar um nível de maturidade excepcional. Nada como uma guerra para você aprender coisas. Os países mais ricos do mundo, eles estão acostumados com guerra, eles estão acostumados com crise, com pandemia, com terremoto, com maremoto. Eles estão acostumados com... O Brasil não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Não tem problema, né? A gente não tem problema, cara. A coisa vai indo, vai... Qual o problema que a gente tem? Uns políticos malucos aí que fazem umas besteiras aí, estragam nosso país, mas essas coisas graves que a gente vê em outros países, a gente não tem. Então, a gente não é preparado para esse ambiente de adversidade, essas coisas complexas. E no livro que eu escrevi, olha só, eu escrevi esse livro aqui há uns anos atrás. Nesse livro aqui, um dos artigos desse livro, eu falo sobre colocar o tubarão no próprio aquário, que é você ter um tipo de dinâmica, um tipo de jeito de liderar a sua empresa, como se ela estivesse sempre em crise. A analogia é a seguinte, você imagina um aquário que está todo normal, aqueles peixinhos coloridos lindos nadando ali, que é a nossa empresa, quando está tudo bem. O empresário normal, ele entra na zona de conforto, um ambiente controlado, aguinha limpa, tudo tranquilo. Qual é a chance desse aquário se transformar numa coisa mais bacana se ele não tem nenhuma ameaça? Nenhuma, cara. Então, qual é a melhor analogia para isso? Pega esses peixinhos aí, agora mete um tubarão ali dentro daquele aquário ali. Se os peixinhos não vão se mexer, se não vai começar a criar uma dinâmica, uma sinergia forte para construir algo diferente. O que a gente deve levar isso para o mundo dos negócios? Mesmo que a sua empresa não esteja em crise, que está tudo legal, você não pode aceitar isso. Você tem que ser uma pessoa que está o tempo inteiro procurando cadê o tubarão? Então, eu me lembro fases que a Alterdata estava em um faturamento altíssimo, lucratividade ótima. Eu ficava assim, cara, cadê a ameaça que eu não estou vendo, cara? Ela está aí, eu não estou olhando. Porque a ameaça existe.
O tubarão sempre tem à nossa volta. Ou é o concorrente, ou é o governo, ou é funcionários fazendo alguma coisa que não está legal, a qualidade caindo. Tem algum problema. Só que a maioria das pessoas que está na zona de conforto não enxerga o tubarão. O tubarão come todo mundo, você quebra e não sabe nem por quê. Então, o que a gente vai aprender nessa crise agora? Nós vamos aprender que é importante ter um tubarão, porque é ele que move a gente numa outra direção. Então, não pode olhar essa crise, as pessoas estão olhando chorando, desesperado. Olha essa crise como um grande aprendizado. Olha essa crise como uma oportunidade que você está tendo de reinventar, destruir o teu negócio e construir outro, com uma dinâmica melhor, com melhor custo, com mais velocidade, com um outro relacionamento com a tua equipe. É a hora, cara. Se você não fizer isso, o teu concorrente vai fazer. O seu concorrente vai ser mais rápido que você. Então, esse é o jogo que eu acho que é muito importante e as empresas mais novas têm uma vantagem muito grande em relação a isso. Uma segunda pegada que eu acho que é legal em reflexões sobre isso, nós estamos vivendo também uma transformação, Thiago, social. Nós sempre tivemos um problema no Brasil de uma distância social entre as classes mais pobres e as classes mais ricas. A classe mais rica sempre pôde colocar seus filhos em grandes universidades, ler livros bacanas, ter acesso a conteúdos internacionais. E o mais pobre, mais humilde, nunca conseguiu ter um curso superior bacana, nunca conseguia ter literaturas interessantes. O que acontecia? O rico sempre fica mais rico, o pobre sempre é mais pobre, porque você não tem acesso à cultura. O que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo que a cultura igualou. Eu tenho exemplos de meninos em favelas que estão acessando conteúdos de Harvard, nos Estados Unidos. O garoto não fala inglês. O que ele está fazendo? Ele precisa de um conteúdo, Harvard está distribuindo um monte de conteúdos gratuitos. O garoto acessa de lá, bota no Google Translator, o Google traduz, ele lê tudo e sabe agora o que é aquele negócio, cara. O acesso à cultura ficou muito mais social. Todo mundo tem acesso. Um menino que está ali na rua vendendo bala, ele pode chegar à noite em casa e ter acesso a uma universidade bacana. Ele pode aprender uma coisa numa live, ele pode fazer um curso gratuito. Ele pode tudo. Depende agora da pessoa. Então, o jogo mudou. O que vai acontecer? Eu tenho certeza absoluta, você escreve o que eu estou te falando no dia de hoje, se nós não vamos ver nos próximos anos famílias mais pobres quebrando o ciclo da pobreza. Por quê? Uma família que tem 10 morando numa casinha lá naquela comunidade. Um menino desse, um dos 10, vai quebrar o ciclo, porque ele vai estar estudando, vai estar lendo, vai estar se aprimorando, vai ter mais oportunidade na empresa que ele trabalha, ele vai crescer e vai virar o exemplo da família. E agora ele puxa os outros da família para esse outro lado. Então, nós estamos começando a ver uma coisa que deve ajudar na nossa sociedade, muita coisa, para nós nos tornarmos realmente um país importante e que tem uma igualdade melhor na sociedade. Isso não vai acontecer por parte de mágica, obviamente, mas o processo já começou, já deu início, eu acho que muitos vão ter muitas oportunidades. Com certeza. É até uma frase que eu ouvi interessante numa postagem no LinkedIn esses dias, foi sobre como o conteúdo e algumas formas de educação estão se tornando commodities. Ou seja, está tendo um acesso muito amplo, todo mundo está tendo acesso. O que está diferenciando realmente são aquelas pessoas que sabem utilizar daquilo, sabem executar, sabem não ficar só na teoria, e não só saber também, mas tem vontade de fazer. Então, é o que você falou, quando o acesso começa a se tornar mais amplo, realmente a gente vai ter um cenário mais meritocrático de fato, né? Onde realmente as pessoas que forem mais atrás, que realmente quiserem, vão ter essas oportunidades. Por mais que a gente sabe que ainda tem um caminho muito grande a trilhar, né? Eu não sei se você conhece a sigla CHA do RH. CHA de C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. Então, não adianta você ter conhecimento, fez 10 faculdades, 30 pós-graduações, se você não realiza. Isso não adianta nada. Então, você ter um diploma, que fez uma faculdade lá em Harvard, não resolve nada, se você não for uma pessoa que realiza, que tem atitude de fato. Então, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é você saber fazer, que é a habilidade. Eu estudei, fiz a faculdade, mas eu não sei fazer, não tenho habilidade ainda. Então, eu preciso ter o conhecimento, preciso saber fazer. E a terceira coisa, eu tenho que ter atitude, que é aquela coisa que faz. Então, nós vamos ver pessoas daqui para frente
com um currículo maravilhoso, estudou lá nos Estados Unidos, e um garoto de uma comunidade que aprendeu tudo isso à distância, e o garoto realiza mais que esse outro. Nós vamos ver isso. E isso vai ser transformador na sociedade que a gente está. Isso eu acho que vai ser muito bacana. Nós vamos ver muitas histórias desse tipo. Com certeza. Um ponto interessante, pegando um pouco atrás do que você falou, essa questão dos próprios negócios estarem encontrando suas ameaças. Um erro que eu vejo muito frequente é como algumas pessoas ainda acham que o sucesso do passado garante o sucesso do futuro. E a gente vai vendo isso com muitos modelos de negócio. Até um fato curioso, que antes dessa pandemia, no início do ano, eu fiz um intercâmbio em Vancouver e eu conheci um rapaz da Coreia, que ele me passou uma coisa que eu achei muito interessante, que lá na Coreia eles conseguiam comprar muito de negócios locais. Muitos negócios locais tinham sites, tinham plataformas de e-commerce, e com isso facilitava também que eles tivessem entrega mais ágeis. Eu falei, poxa, como se no Brasil, às vezes a gente reclama muito, pois entregas demoram, mas quantas vezes a gente vê um negócio da nossa própria cidade tendo um site, tendo uma plataforma de e-commerce, né? E isso nessa crise veio e mostrou muito, muito fato isso. A gente tem alguns negócios locais, às vezes uma loja de roupa, por exemplo, que ela tinha sucesso, uma loja tradicional na cidade há anos. O cara às vezes podia pensar que o negócio dele nunca ia ser ameaçado, nunca buscou mudar o seu modelo de negócio, e aí vem realmente uma crise, uma coisa e mostra que por ele não ter se reinventado, agora ele pode estar pagando o preço. Poxa, e são ameaças que não surgiram agora. Essa questão do e-commerce, das vendas digitais, não começou agora. Não, não. Por que um cara desse já não vem se transformando, né? Então, mas não sei se você conhece a analogia. Conhece a analogia do sapo que você põe na água? Conhece essa? Não. Não? Então você pensa o seguinte: quando você pega uma panela com água fria e você pega um sapo, coloca dentro dessa água fria no fogão, ele fica quietinho na água fria. Você acendeu agora o fogão, o fogo começou a esquentar. Sabe o que acontece? Ele morre cozido, porque ele não percebe a transformação da água. Agora, se você está com a água fervendo e você joga o sapo dentro da água fervendo, ele pula na hora, ele sai dali, porque ele sente o calor na hora. O que significa isso? Que a transformação do ambiente, quando o ambiente se transforma lentamente, a tendência é você não observar. Então, por exemplo, se eu estou numa profissão, a profissão está mudando lentamente e eu não estou vendo. Eu não estou vendo que os instrumentos mudaram, as métricas mudaram, que o cliente quer outra coisa, que o mercado está custeando, o custo mudou. Eu não estou vendo as transformações, eu fali. É diferente de chegar uma pandemia e pum, mudou tudo. Aí todo mundo vê. Muito rapidamente. Então, essas transformações que você falou, que muita gente está lento e não está se aprimorando, ele está um sapo que não está vendo a água mudar. A água está esquentando, ele não está vendo. Agora, alguns estão sentindo agora o calor queimar, porque essa transformação é muito radical. É muito importante que a gente entenda que nós estamos vivendo uma sociedade que essa transformação que acontecia no passado em ciclos de 50 anos, depois passou a ter ciclo de 100 anos, de 10 anos, esse ciclo agora está muito curto. Isso significa que você tem que ter certeza absoluta. Transformações acontecendo. Se você tem um restaurante, esse restaurante seu não vai ser igual daqui a pouco. Se você tem uma indústria de calçados, ela não vai ser igual daqui a pouco. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: o que está acontecendo que eu não estou vendo? Tem alguns estudos filosóficos que falam o seguinte: o jogo hoje é de você saber o que você não sabe. Olha que reflexão interessante. Como é que eu vou aprender alguma coisa se eu não sei uma coisa que eu não sei? Exemplo, eu sei hoje que na Alemanha fala alemão. Eu sei que eu não sei falar alemão. Ótimo! Se eu sei que existe uma coisa que eu não conheço, me dá a oportunidade de eu aprender. Agora, quando eu não sei alguma coisa, como é que eu vou melhorar? O que significa isso? Você tem que ficar buscando o tempo inteiro se instruir com outras pessoas para você entender o que você não sabe. Quanto mais você tiver contato com outros empresários, outras pessoas que fazem reflexões da tua área, diferentes a que você tem,
que pensem diferente de você, mais você começa a perceber o quanto você é insignificante e o quanto que você tem que aprender algumas coisas. A humildade é uma das coisas mais importantes, cara, que existem para você ter sobrevida. Você tem que entender, quando você conhece uma coisa, fica tudo mais fácil de você fazer planejamento. Vou fazer uma outra analogia, que adoro analogia. Estou eu e você andando numa floresta. Se eu sei que atrás daquela montanha tem um dinossauro para comer a gente, isso não é um problema para mim. Eu sei que ele está lá. Se eu sei que ele está lá, eu vou criar uma estratégia, cara. Eu vou entrar no buraco, fazer uma caverna, eu vou fugir, eu vou fazer alguma coisa. O que não pode acontecer é nós dois estarmos passeando na floresta e aparece o dinossauro na minha frente. Pô, aí nós estamos com problema. Dificulta muito mais. Então, exatamente. Então, se eu estou conduzindo o meu negócio e eu busco informações para saber o que eu não sei, será que tem um tubarão no meu aquário? Será que tem um dinossauro para me comer? Será que vem uma crise? Será que o governo vai mudar alguma coisa que vai afetar meu negócio? Será que está havendo uma transformação que as pessoas não vão comer mais no meu restaurante, vão querer comer em casa? O que está acontecendo? Quando você começa a entender o que você não sabe, isso cria uma série de ferramentas, uma série de mecanismos, de ações, de treinamentos, que a tua empresa vira mais rápida do que a maioria. Essas reflexões são muito importantes, estão ligadas diretamente a essas ações que as pessoas têm que fazer todos os dias. Você quer ficar vendo novela todo dia, vendo Netflix todo dia e quer saber o que está acontecendo na tua empresa. Não dá, né? Aí é acreditar em Papai Noel, isso não existe. Você tem que realmente ser um líder envolvido, mergulhado no problema. Aí você consegue entender as ameaças um pouco mais rápido que a média. E isso faz uma diferença enorme nos dias de hoje. Antigamente ela já fazia diferença, mas hoje é muita diferença, quando você é muito ágil. O mundo hoje é o mundo da velocidade. A velocidade é mais importante que a precisão. Então, você ter uma ideia hoje e demorar 2 anos para implantar essa ideia é péssimo negócio. É melhor você ter uma ideia hoje, implanta 10% dela semana que vem, implanta mais 20% dela daqui a 2 meses, e é isso que é o jogo atual. Isso vale para qualquer tipo de empresa, né? Tem até a frase famosa, né? Se nasceu perfeito é porque nasceu atrasado, né? Então, Exato! se você tá esperando chegar na perfeição, provavelmente você está perdendo Não tá tempo. legal, não tá legal, é isso mesmo. E aí, Vladimir, a gente está se encaminhando aqui para a reta final da live, partindo para um último assunto aqui que eu queria trazer. É de tudo isso que a gente conversou, de todas essas transformações e mudanças, o que você acredita que vai ficar na Alterdata pós-coronavírus? Então, passando por essa experiência, tendo, por mais ter sido por um motivo mais forçado, o que você acredita que vai deixar, até que foram pontos positivos para a empresa? A coisa mais importante de tudo, que a gente aprendeu assim com muita intensidade, é o trabalho coletivo, é o trabalho de grupo. O trabalho de grupo, as reuniões que nós estamos fazendo virtuais, que coloca 100 pessoas juntas para discutir um determinado problema, para discutir uma determinada ação, fazendo a gente encontrar alguns caminhos muito assim, bacanas. A gente tem que colocar na mente, cara, e essa concepção até alguns anos atrás eu não tinha. Hoje eu acredito que uma companhia é feita do time inteiro, não é de uma cabeça. Lá na Alterdata não tem uma pessoa brilhante. Se você perguntar para mim agora, Admir, qual é a tua função? Eu vou falar, eu sou o presidente da empresa, junto com meu sócio. Nós partilhamos a presidência da empresa. E você fala assim, então, o que você é o melhor na Alterdata? Eu vou te falar que eu sou o pior de tudo. Eu sou o pior vendedor, eu sou o pior marqueteiro, eu sou o pior RH, eu sou o pior de tudo, pior programador. Mas, então, como é que pode? Você é o líder e é o pior. É assim que tem que ser. Numa companhia que a gente quer estar agora no próximo ciclo, com essas transformações, o que a gente aprendeu de fato? Que a gente tem que ter uma estrutura de comunicação fortíssima para fazer com que aquela pessoa que tem um cargo lá menor na empresa consiga ter voz ativa, de apontar detalhes, contribuir com o lado pensante da companhia. As reuniões que a gente tem feito, eu tenho conversado com pessoas que eu não sei o nome, porque a empresa está muito grande. Mas você escuta um menino daquele falando do suporte, ele faz uma colocação, você fala, rapaz, nunca tinha pensado nisso, cara.
fulano, o que vocês acham da ideia deles? O que todo mundo, eu não acho. Nasceu um produto, corrigiu um erro, melhorou um processo, acertou uma coisa, estava dando custo à toa. Então, o trabalho de time está muito bacana. E a intensidade desse trabalho. As reuniões estão acontecendo com uma regularidade muito curta. A gente tem tido muitas reuniões virtuais e isso realmente não vai parar nunca mais. A gente já está falando para todo mundo, falou, olha, nós somos outra companhia, a gente não quer mais o modelo que a gente tinha antes, o jogo agora é esse. Nosso marketing foi totalmente reinventado com a participação das pontas. As pontas começaram a dizer para a gente, olha, aqui em Recife, os clientes precisam escutar isso. Aí o cara lá de Porto Alegre, não, aqui eu preciso escutar outra coisa. Peraí, então faz uma campanha para lá, outra para cá. Isso melhorou muito. Então, o trabalho de grupo, eu acho que é a coisa mais importante. E aí entra uma melhoria pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que sou muito ouvinte, escuto muito as pessoas, mas nem todos os empresários são assim. Muitos empresários não têm a humildade que devem ter. Eles se acham melhores que a sua própria equipe. Isso é um erro seríssimo nessa nova economia. Então, você que é dono de uma companhia, você tem que botar na cabeça que você tem que ser o pior da sua empresa. Porque quanto mais você consiga agregar gênios trabalhando com você, cada vez você é mais um maestro do que quem toca o violino. Quem toca o violino tem que ser o brilhante, tem que ser aquele cara sensacional. Você tem que ser o pior da sua companhia e simplesmente o movimentador de corações das pessoas. Aí a força do time faz a diferença. Eu acho que essa pandemia veio para dar uma pancada assim, em todo mundo e mostrar de fato que a gente tem que ter mais humildade, escutar a todos, porque a gente pode ser uma empresa melhor se mais cabeças pensarem sobre o mesmo problema, né? Com certeza. Até porque foi um momento assim que a gente teve que repensar muitas coisas, né? Tanto dentro de uma estrutura de modelo de operação, quanto até modelo de negócio, os próprios produtos, tudo tá sendo que ser repensado, né? E até um ponto interessante de você ter citado que eu, na minha concepção, via como muito problemático que apareceria com essa questão do home office seria justamente essa comunicação, porque eu vejo que às vezes por você estar lá presencialmente, facilita um pouco, né? Você está vendo as pessoas. E é interessante saber que também foi uma coisa que conseguiu caminhar de uma forma legal no home office. Você falou até nessa questão das reuniões diárias, intensificou alguns pontos de comunicação. E acho muito importante realmente a gente ver com várias metodologias ágeis que a gente tem aí, Scrum, etc., que frisam muito essas questões. E é interessante ver na prática como que realmente você, na sua visão, enquanto presidente de uma companhia, já mostra que realmente isso traz ganhos para o negócio, né? E aí, Vladimir? Ganhos enormes e as fronteiras se rompem, né? Porque quando você cria mecanismos desse, o time nosso que está no Brasil inteiro, ele tem um relacionamento com a gente hoje totalmente igual àquele que sentava no mesmo andar que eu trabalho. Essas lives provam isso. Tá vendo? Vou pedir ao pessoal que está nos ouvindo aqui, coloca, por favor, aí a cidade, o estado de cada um, só para nós termos uma noção se nós estamos atingindo aqui a região aqui que a gente imagina, nós tem gente do Brasil inteiro, porque Sim. provavelmente nós vamos ver pessoas colocando cidade e estado aqui do país todo. Ou seja, você pode ter clientes, funcionários, equipes, em qualquer lugar. Isso é um mundo de oportunidades. Aí, Viçosa, tem gente daqui de Teresópolis. É isso, cara. Com certeza. E aí, Ceará, passou Ceará. Sorocaba, São Paulo. Legal. A gente agora o Xavier já está até avisando aqui que tem mais 1 minuto e 40 que ele derruba a live. Queria dar a oportunidade de você fazer essas considerações finais antes de eu dar meus agradecimentos aqui. Beleza, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que é um momento muito bacana. Me sinto muito bem quando eu estou tentando transferir conhecimento para as pessoas para ajudar a acender uma luz aí nessa escuridão que nós estamos passando momentos tão difíceis para o país. Então, conta sempre comigo para ajudar aí todos os teus seguidores e a turma que você inspira todos os dias. Muito obrigado, Vladimir. Eu que só tenho a agradecer. Imagino que a correria esteja muito intensa, no momento de muito trabalho. Você até falou muito bem disso, falou que está trabalhando 13 horas por dia, né? E ter disponibilizado aqui 1 hora do seu dia para estar fazendo essa troca com a gente, para mim foi um grande aprendizado. Imagino que para todo mundo também que esteve assistindo a gente nessa 1 hora conseguiu absorver muita coisa. E agradecer a sua disponibilidade de poder ter participado aqui com a gente, que com certeza foi um grande momento. Gostei muito de ter
poder ter feito esse bate-papo aqui com você hoje. Show de bola. Valeu, obrigado. Um grande Valeu, Vladimir. abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.